de 2022. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos seguidores do Devocional que nos acompanham no WhatsApp e no nosso canal. Eu sou Estela Golden, lembrando que as ferramentas estão aí e que devemos usá-la para falar do reino de Deus. O tema do devocional de hoje será a continuação da graça. E esse devocional será dedicado a todos que um dia já estiveram na graça, conheceram a Cristo, mas por um deslize ou distração se perderam de Cristo. O nosso tema de hoje será cair da graça. E o versículo-chave será: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendo caído dela. Gálatas 5:4. Cristo é inútil para você se está contando em poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquelas leis. Vocês já se privaram da graça de Deus. Gálatas 5:4. É o mesmo versículo, porém na tradução da Bíblia Viva. E por último, no livro de Atos também, porém todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Bom, vamos começar a introdução com duas perguntas. O que é cair da graça? E como se cai da graça? Antes de responder essas perguntas, eu vou refletir em alguns versículos. Eu vou falar sobre Hebreus 4:1, na tradução Almeida e na tradução da Bíblia Viva. Portanto, ainda que nós tenhamos sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Hebreus 4:1. Embora a promessa de Deus ainda esteja de pé, sua promessa de que todos podem entrar no seu lugar de descanso, devemos temer de medo, porque algum de vocês podem estar à beira no fim de tudo e não conseguir chegar lá. Hebreus 4:1. E também ainda no livro de Hebreus 12:1, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Sendo assim, irmãos, sabendo isso de antemão, devemos guardar-nos pelo engano de homens abomináveis que não possuem princípios morais, e com eles sejam arrebatados, perdendo a vossa segurança e venham a cair. Ainda no livro de 2 Pedro diz assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada toda a glória, assim como no dia da vida eterna. 2 Pedro 3, 17 e 18. Quando nós refletimos, Quando nós refletimos esses versículos, observe que nós somos ovelhas seguradas em Cristo. E que não tem como se perder dele, não é isso? Portanto, sempre que nos deparamos com versículos que parecem dizer que a salvação é a manutenção, parece que depende de nós ter em mente de uma passagem que um não pode invalidar a outra. Ou seja, às vezes parece que um versículo apaga o outro, mas isso não é verdade. Às vezes parece que aquele versículo não está fazendo sentido, mas não é. Cada versículo tem a sua função específica para cada realidade. Ou se reflita: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Livro de João, capítulo 10, versículo 27. Deus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por elas. O livro de Hebreus 7:25. Observe que esses versículos eles indicam que sim, que Deus salva as ovelhas e cuida delas. Mas os próximos versículos parecem dizer que podemos sim perder a salvação e sim cair da graça, desviar-se da graça e naufragar sem fé. Olha só: separados estais de Cristo, vós que já vos justificai pela lei da graça que tendes caído. Gálatas 5:4, já falei lá em cima. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão em si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Conservando a fé e a boa consciência,
a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo 1,19. Interessante, né? Aí nós vamos na pergunta: o que é cair da graça? Para responder essa questão, eu preciso ir no texto bíblico, não tem como eu fugir da Bíblia. Porque está escrito na Bíblia assim que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o da livre nasceu mediante uma promessa, ou seja, os 2 filhos, as 2 mulheres traziam com elas uma aliança. Aliança essa que uma é da escravidão e o outro é da livre. Agar representa a escravidão e Sara representa a livre. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Mas o que a Escritura diz? Manda embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Então, irmãos, não somos mais filhos da escrava, porque Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter-se novamente ao jugo da escravidão. Ouça bem o que Paulo vai nos dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Eis que Paulo diz assim: vos digo que se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo. Vós, o que vos justificais pela graça dela, tendes caído. Gálatas 5, 2, 4. 2, 3 e 4. Observe que parece que o versículo que eu separei para ser o nosso versículo-chave parecia fora de contexto, mas aqui ele se encaixa como uma luva. Paulo vai nos dizer não vai dizer em momento algum que alguém que peca se separa de Cristo e cai da graça. Para Paulo, cair da graça não é pecar. Ele afirma com todas as letras que são os que procuram ser justificados pela lei. Tentar ser justo pela graça é cair da graça. Tentar ser justo pela lei, é cair da graça. E o velho problema das pessoas que querem alcançar salvação, justificação, santidade pelas próprias obras, pelo próprio mérito. Nesta carta, Paulo derruba essa ideia completamente e mostra simplicidade no Evangelho. A vida do cristão não é nada sem Cristo, mas alguma coisa com Cristo. Quando tentamos conquistar salvação, aceitação, santidade, prosperidade e justiça pela força do nosso braço, estamos declarando que algo no sacrifício e na ressurreição de Cristo ficou incompleto. Amém? Como se cai da graça? Outro versículo. 1 Pedro. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como santo, aquele que vos chamou, sedes também santo, em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 13 ao 16. Está querendo dizer aqui que nós somos filhos obedientes. Nós entramos na lei, nós fazemos parte da lei. Então, nós não devemos nos conformar com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Não entendi ainda, Estela? Bom, quando você era ignorante e não sabia o que era errado, tudo bem, não tem importância. Mas a partir do momento que você desceu nas águas, aceitou a Cristo, aceitou a circuncisão, aceitou toda aquela, todo mundo fala, aquele ensaio de descer nas águas, vestir uma roupa branca, descer nas águas, se afogar lá, o pastor te traz e levanta, e as foram descidas nas águas, o velho homem morreu, parará. Pois é, a partir dali, você começa uma nova vida, uma nova criatura. Você começa a buscar as verdades, tem que buscar as verdades. Essas verdades estão na Bíblia. Se você ignora a Bíblia, você está ignorando Jesus e não está querendo estar na graça. Está querendo fazer parte do momento com as pessoas. E Jesus Cristo, ele era santo. E Jesus Cristo mesmo disse, se queres ser santo, sede santo porque eu sou santo. Cair da graça é colocar liturgias, dogmas, preceitos ou conceitos eclesiásticos, doutrinas, tradições, costumes ou práticas da lei,
como fundamentais para a salvação. É prevaricar com a graça. Se assim não fora, não teria apóstolo Paulo proferido assim, olha, separados estáis de Cristo, vós os que já vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Só seguir as leis da Bíblia e continuar errando não está na graça. Tem que ver as leis, mas o Velho Testamento já foi abolido, agora nós vamos seguir o Novo Testamento. Livro de Gálatas, a Atos, é tudo o Novo Testamento. Cair da graça também é descuidar do próximo, não só daquele que, estando necessitado, compartilha conosco o mesmo caminho, a mesma fé. Porém, muito mais daquele que, afastado da igreja, está à margem do caminho e, como igreja, nos referiu aos cuidados com o outro, ou seja, colocar o corpo de Cristo para funcionar. Se nós somos o corpo de Cristo, se nós estamos em Cristo, nós somos imagem e semelhante de Cristo, nós temos que pôr o corpo de Cristo para trabalhar. Cristo é a cabeça e nós somos o quê? O braço, a perna, o olho, o nariz. A parábola do bom samaritano, ela indiscutivelmente vai nos esclarecer isso aqui, que devemos socorrer os caídos, gastar o que for necessário para recuperá-los espiritualmente. Lucas 10, 25 ao 37. Você tá maluca, Estela? Que isso? Vou dividir o meu dinheiro, ajudar quem está necessitado, ajudar a recuperar? Você tá maluca? Se você realmente está na graça, se você quer salvação para sua vida, você tem que pôr o corpo de Cristo para funcionar. E sim, devemos ajudar o próximo. Quem, pois, descuidar ou desprezar um próximo seu, estará fazendo o Senhor triste. Você tá... Léria da Cuca, o Estela, não tô não, quer ver? Olha, em verdade vos digo que, quando fizerdes, eu coloquei entre parênteses, socorrestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Então não fui eu que inventei. Respondendo às questões lá em cima, eu abro uma aba para a nossa reflexão. Por que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Lucas 19, 9 e 10. Bom, esse versículo está dizendo assim que alguém estava perdido e que alguém veio buscar alguém. Quem é esse que veio buscar? O Filho do Homem. Ah, Estela, essa é fácil. O Filho do Homem é Cristo. Quem é o que estava perdido? Também essa é fácil. Perdido somos nós, os pecadores. Sim. Por isso que somos sujeitos a cair da graça, porque temos uma raiz pecaminosa. E vou dizer aqui 9 atitudes e postura que nos levam a cair da graça. Primeiro dela, domínio público, que são aquelas regras que os nossos pais nos ensinam quando nós é pequenininho, sabe? Vai tomar banho, menino, que já tá tarde. Não faz isso, você vai cair da árvore. Menino, faz assim, assim. Não passa por debaixo da cerca. Faz o que eu tô mandando. Isso são as regras, doutrinas, morais que nossos pais nos ensinam quando nós somos pequenos. Segundo, não devemos nos exibir fazendo para Deus. Fez? Pronto, não queira refletores. 3. Não seja um falastrão, tipo aquele que quis dizer na verdade, mas ele não fez nada. Todo mundo fez e ele chega lá e ganha o ibope. Ele tenta convencer as pessoas, mas na verdade ele não fez. Ele chega pro culto, mal dá um glória, mal dá um oi, mal sabe o que está falando a palavra. Nem se interessa pelas atitudes ou atividades que está acontecendo na igreja. Mas se alguém pergunta, fala como se ele mesmo tivesse pregado a palavra. Na verdade, esse daí é um vaso vazio e precisa de ajuda. O globo. Esse é o centro, o brilho, o autossuficiente. Se infla, falta pouco furar. Ele põe foto no Instagram, no Facebook, quer sempre estar aparecendo. Mas ele também é aquele que constrói um muro para ele. Ele é impenetrável, mas nem ele mesmo quer sair de lá. Controla tudo e todo mundo. Em outras palavras, ele é uma pessoa triste e também precisa de ajuda. O intocável. Aparenta ser um autocontrole, sabe pregar, sabe entrar e sair, conversa com todo mundo, mas por dentro ele é solitário, vazio, pois não possui o Cristo que nós conhecemos, ele só possui o conhecimento e a letra, nunca viveu o sobrenatural. O intocável, ele ainda é aquele que menospreza as pessoas, ele envergonha o vaso cheio, aquele que fala demais de Jesus, eles pensam assim, ele é o santão, fanático. Mas ele mesmo, ele não suporta que alguém seja melhor que ele. O crente correto. O crente correto, ele entrega a promessa, ele gosta de ser chamado para pregar, ele não discorda, ele não gosta que ninguém discorda com ele, está sempre no meio das pessoas mais inteligentes e tal.
O crente Barbie é aquele crente de plástico. Só vai quando a sua agenda está disponível, se ele não for pagar mico, se ele não for se sujar, vai tirar uma selfie depois que o trabalho está pronto, né? Quando aquele trabalho social, a gente vai levar as coisas para as crianças pobres, ele está lá para tirar a foto. Mas ele nem sabe que Jesus Cristo está no meio daquelas pessoas. O sem compromisso. Aquele que vai para a igreja, porque desceu nas águas, então tem que ir. Se chamar ele para festa na igreja, ele vai. Vai nos cultos oficiais, para o pastor ver que ele está lá e contar ele entre os crentes. Mas ele prefere mesmo uma balada, uma festinha mais alegre. Mas olha, me batizei, então eu tenho que mostrar que eu estou lá. E ele vai de vez em quando para bater cartão. Mas ele gosta mesmo é de uma vida cristã onde ele possa se adaptar. O fariseu aponta o dedo em todo mundo. Todo mundo tem pecado, mas ele não. Ele não conhece na íntegra todas as leis, as regras, os dogmas. É um verdadeiro inquisitor da igreja. E ele é difícil ter uma relação com Jesus Cristo, porque Jesus para ele é um carrasco. É aquele que cobra as leis, os mandamentos, está sempre submisso às leis. E isso dificulta que ele tenha união com o Espírito Santo. Bom, diante dessas 9 atitudes, eu acredito que você já tenha passado por uma delas. A minha ideia aqui não é te apontar um personagem desse, mas que você possa olhar para dentro de você e, se tiver aí algum, que você possa repreender e ser curado em nome do Senhor Jesus. Devemos eliminar essa essência ruim de nós e colocar a essência boa. E assim sermos úteis a Deus e não fardo para aqueles que nos rodeiam. Devemos lembrar que nós somos batizados, somos chamados a viver e partilhar a fé. Isso requer que nós estejamos à altura da missão. Mas também temos que todo dia buscar o revestimento, não deixar que o mal nos cerque e tente nos estão o tempo todo ao nosso derredor, tentando nos fazer cair da graça. Já estou quase fechando. Para concluir, eu vou dizer aqui que cair da graça nada mais é que cair não é simplesmente pecar do modo geral. Apesar do cristão não fazer o pecado um estilo de vida, mesmo depois de convertido, inconscientemente a gente peca. Consciente ou inconsciente. Toda a vida pode confessar com o pastor, com o próprio advogado que é Jesus, que está sempre à disposição. Cair não é cometer adultério ou qualquer outro deslize moral, nem pode ser identificado como aqueles momentos de fraqueza na vida cristã. Cair nada mais é que uma apostasia. Peraí, Estela, peraí, como assim? Você falou que cair não é cometer um adultério? Um deslize? Fraqueza? Mas eu sempre entendi que adultério seria uma fraqueza, que é um pecado. Não estou dizendo que o adultério não é pecado. Não estou dizendo que um deslize não é pecado. Estou dizendo que Paulo também estava dizendo que esse pecado não significa que a pessoa caiu da graça. Significa que ele está falho, com uma fraqueza. Porque cair da graça é uma apostasia. Envolver-se no pecado, negar a Cristo após ter experimentado a graça e a salvação. Ou seja, a cair da graça é quando você está no pecado, se rebola no pecado, está gostando de ficar lá e não quer sair de lá. Isso que é cair do pecado. Diz respeito a repudiar a salvação recebida em Cristo. A quem cair da apostasia é impossível outra renovação para que se arrependa. Que isso, Estela? Você está maluca? Jesus perdoa. Perdoa? Sim, ele perdoa. Mas olha o que o livro de Hebreus vai dizer. E recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim e o expõe ao vitupério. A gente desceu nas águas, foi lavado, remido, justificado e cai no pecado de novo. É a mesma coisa que colocar Jesus na cruz outra vez. É impossível, não porque Deus não tem o poder de não salvar, não que Deus não queira salvar, mas porque quem repudia Cristo ultraja a graça. Então o Espírito Santo, aquele que pode nos convencer um pecador do seu pecado, ele já não entenderá mais você. Retirará-se para nunca mais voltar. Daí a impossibilidade do perdão. O apóstata chega a um estado de coração e de vida que não lhe possibilita
um coração machucado, quebrantado, dolorido, que não chega mais, não alcança o arrependimento. Se alguém passou um tempo fora da igreja e voltou, é sinal que não chegou a ser um apóstata. A apostasia é uma ruptura completa da relação com Jesus. Não é o resultado de uma decisão rápida, mas de um processo de endurecimento gradual dentro da mente que se cristalizou, agora em uma atitude constante de hostilidade a Cristo. Quem envereda por esse caminho está crucificando novamente para si o Filho de Deus e expondo a vergonha. A apostasia é um perigo real. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 6:8. Gente, a apostasia, cair da graça, é a quebra total da relação com Cristo. É o repúdio à salvação recebida dele. Há um processo até que se chegue a ela. Quem chega a esse estado endurece todo o coração, que não tem mais poder de ser renovado para o arrependimento. Por isso, um momento de fraqueza ou desânimo na vida da vida espiritual não é apostasia. Quem passa por isso pode reacender de novo o ânimo e praticar as primeiras obras. Amém? Eu, quando estava fazendo esse devocional ele mexeu muito comigo, porque eu perguntei para uma amiga minha, uma pessoa que eu tenho muito carinho, eu perguntei: fulana, o que é cair da graça? Ela não me respondeu. E a maioria das vezes, quando eu pergunto para as coisas para ela, ela me responde. Então Deus me falou para mim: vai você mesmo procurar a resposta. E eu fui. E demorei, pode ver que eu demorei para montar esse devocional. E ele ficou um pouquinho grande, porque ele é muito forte. Tive que enxugar muito. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Não. Infelizmente, algumas pessoas querem se perder. E se você foi envolvido com essa palavra, se você foi ouvido com esse devocional, se ele mexeu com você, compartilha com mais alguém. Se você sabe alguém que precisa ouvir esse devocional, compartilha, por favor. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Jesus, eu te agradeço pelas maravilhas que o Senhor tem feito para comigo. Te agradeço por quanto o Senhor não tem olhado as minhas fraquezas, não tem sequer permitido que eu me perca de Ti. Oh, Jesus, obrigado pelas pessoas que ouviram esse devocional, pelas pessoas que sentiram esse devocional, porque nós queremos estar perto de Ti, não queremos Te perder, não queremos cair da graça. Não queremos cair da graça, mas às vezes algumas coisas nos corrompem, nos perturba, nos engana, nos engoda. Senhor, não permita que o mal se achegue perto de nós. Por favor, Senhor, eu te suplico. Eu rogo a Ti, Senhor, que tenha piedade das nossas almas. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, oh. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei
que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando, me segurando, me dizendo que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Nós não vamos nos sentir só porque o Senhor estará conosco. Nós não vamos cair da graça porque o Senhor estará conosco. Nós não vamos errar porque o Senhor está conosco. Nós não vamos nos perder porque Cristo está conosco. Ele vai aquietar a nossa alma, vai nos fazer ouvir a tua voz quando nós estivermos errando ou querendo errar. Senhor, aquieta minha alma e nos chama para perto. Não permita, Senhor, que nós nos desencontramos de você. Eu sou Stella Golden e esse foi mais um momento devocional buscando intimidade com Deus.